Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, nesse vídeo eu vou continuar, falando sobre os 3 ensaios da teoria da sexualidade, e aqui eu vou falar do segundo ensaio, que é sobre a sexualidade infantil. Bom, lá na época do Freud, muito se acreditava que a sexualidade se iniciava na puberdade. E aí vem o Freud com essa polêmica, falando sobre o estudo da sexualidade infantil. Então, o que quer dizer isso, né? Bom, eu acho que a gente já pode dizer aqui, eu acredito que vocês já saibam, que a sexualidade para a psicanálise ela é muito mais ampla. Ela tem a ver com prazeres, com o corpo e até com o desenvolvimento psíquico. Então, o Freud vai olhar para a infância no sentido de entender onde que a sexualidade aparece ali. E é disso que a gente vai falar hoje. Bom, gente, para começar, o Freud já vai dizer no texto dele, logo no início, que essa concepção de sexualidade que se entende no senso comum não é presente na infância. Então, obviamente, uma criança ela não está preparada para o ato sexual, tá? Isso é fora de cogitação. Aqui a gente está estudando outra coisa. O período da infância diz da existência individual de cada um e vai determinar muitas coisas que a gente vai reproduzir na vida posteriormente. O Freud acredita que pode haver uma resistência em estudar esse tema por conta da amnésia infantil, que é uma amnésia que acontece entre 6 e 8 anos por aí, e que algumas pessoas não se lembram dessa época da vida, né? Que é justamente quando a gente consegue manifestar os nossos sentimentos de forma mais humana, como o amor, o ciúme, até a rivalidade. Então, acaba sendo curioso que a gente esqueça justamente essa época que é tão marcante, né, no quesito de emoções, como a gente esquece justamente esse momento da nossa vida. E ainda ele vai dizer que se assemelha muito à amnésia histérica. E aí essa amnésia acabaria escondendo o fator infantil da sexualidade. Então ele começa a elaborar que existe desde o nascimento pulsões no corpo e que só posteriormente, lá na puberdade, que elas vão suprimir a repressão, né? Durante o período de latência, que seria esse período da amnésia, vão ser construídos as represas psíquicas, que seriam o nojo, a vergonha, a moral. Então essas coisas começam a ser trabalhadas e vão sendo entraves para a pulsão, né? Um obstáculo ali para ela passar. E ainda que exista uma grande influência da educação e do ambiente que a criança vive, para que ela construa isso, né, para que se edifique essas represas psíquicas, também é algo que acontece organicamente. Então veja como a cultura, ela vai fazendo com que a gente precise abrir mão de uma parte das pulsões, para que a nossa energia pulsional, digamos assim, vá também para outros caminhos. E esse seria o processo que o Freud chama de sublimação, né? Essa pulsão sexual vai para outras coisas. Ele diz ainda que as pulsões sexuais nesse período da infância, elas são inúteis, né? Elas não servem à função reprodutiva. Por isso que existiria também esse tempo ali de latência, né? Porque as funções reprodutivas vão vir só depois. Por outro lado, existem também pulsões que vão partir de zonas erógenas e que vão causar algum desconforto. Por conta dessas sensações desprazerosas das zonas erógenas, isso faria com que impulsos reativos se manifestassem. E são esses impulsos reativos ou formações reativas que fariam com que o nojo, a vergonha aparecesse, né, no psiquismo. Também acontece que alguma pulsão sexual escape da sublimação e apareça ali de algum modo, o que é muito mal visto, né, pela educação, Freud vai dizer. Já para a psicanálise, isso seria um dado assim de estudo sobre a pulsão sexual. E aí ele vai começar a falar sobre a manifestação das pulsões sexuais infantis. O primeiro que ele vai falar seria o ato de chupar ou sugar.
essa sucção, que vai aparecer no lactante e que pode ser conservada para o resto da vida. Seria uma sucção sem finalidade de nutrição. Vai envolver o lábio, a língua, a pele, às vezes até o dedão do pé, que costuma vir junto com um impulso de agarrar algo, como a orelha, por exemplo, né? A gente pode observar isso nos bebês. E essa sucção deleitosa acaba fazendo com que o bebê adormeça, por exemplo, que ele fique ali numa sensação gostosinha, né? E que o Freud vai comparar com um orgasmo. Então, veja, tem aqui uma ideia de que a sexualidade, ela não tem a ver com o genital, tá? Essas coisas não necessariamente têm relação. Ele ainda vai dizer que a pulsão, ela não está dirigida para os outros nesse momento, né? Ela ainda está dirigida ao próprio corpo, é autoerótica. Por isso até que na psicanálise a gente trabalha muito a relação do sujeito com o próprio desejo, né? Com a própria pulsão. Então o ato de chupar ele vai ser determinado pela busca do prazer, que já foi vivido e agora está sendo relembrado. Por isso que os lábios acabam sendo considerados uma zona erógena. Então veja, no início, a satisfação da zona erógena tinha ligação com a sobrevivência, com a alimentação. E depois isso vai se deslocando, vai tirando, né? Vai ficando prazer, mais do que a nutrição, a alimentação. Vai ficando ali uma necessidade de satisfazer a pulsão. E a criança ela vai se utilizar do próprio corpo, né? Ela não está voltada para o meio externo, ela está voltada para si mesma, para as sensações do próprio corpo. Que às vezes, por exemplo, pode ser um pedaço da pele que ela pega e que o Freud ainda diz que seria uma zona erógena inferior, esse pedaço de pele, por exemplo, que ele relaciona com por que a gente busca os lábios de outra pessoa depois, né? Então ele vai fazendo essas relações. Nem todas as crianças acabam elegendo essa zona erógena como principal, né? A zona oral ali. Mas, quando isso acontece, muitas vezes posteriormente, essas pessoas podem vir a ser apreciadoras de beijos, por exemplo, podem beber ou fumar. E caso venha a repressão de um modo mais forte, digamos assim, pode haver também um nojo à alimentação, vômitos, pessoas com distúrbios de alimentação. Então, aqui a gente pode falar que a sexualidade infantil se apoia nas funções vitais do corpo, não tem objeto sexual, é autoerótica e a meta sexual ela é dominada por uma zona erógena. E a necessidade de repetição, né, de busca de prazer, viria porque existiria ali um incômodo, um comichão que a gente buscaria eliminar. A meta seria retirar esse estímulo desconfortável e voltar à homeostase. A atividade da zona erógena anal seguiria a mesma lógica. Os distúrbios intestinais, por exemplo, poderiam influenciar na excitação ali dessa zona erógena, que também pode influenciar a determinação neurótica que vai vir posteriormente, né? O Freud pontua isso ali. Eu acredito que ele estava falando da neurose obsessiva aqui. Isso vai influenciar também, por exemplo, as crianças segurarem, né, reterem a massa fecal, por exemplo, para quando passassem ali pelo ânus, elas sentirem alguma coisa. O que lembra também, né, quando, por exemplo, você está ensinando uma criança a fazer as necessidades ali no banheiro e tal, como ela pode decidir a hora que ela vai fazer, se ela vai fazer na hora que você quer ou não, né? Se ela vai te entregar isso como um presente ou se ela vai segurar para ela. Então, por meio da retenção e liberação, a criança já vai mostrar ali, por exemplo, ele diz desobediência ou docilidade, controle. E muitas vezes as fezes acabam se tornando para as crianças, né, numa teoria assim, um, um valor de bebê, porque eles acreditam que através da alimentação a mulher fica grávida e aí nasce um bebê por causa disso, né? Uma das teorias sexuais infantis, né? Mas enfim, a gente vai chegando lá. E podem ver, não é à toa
que as pessoas acabam tendo rituais para conseguir ir no banheiro, né? Tem gente que não consegue ir fora de casa, tem algumas coisas assim que acabam acontecendo. E aí a criança que está nessa fase, assim, ela começa a perceber o meio ali a seu redor e que as pessoas também têm uma hostilidade em relação às pulsões sexuais dela. O que que estou dizendo aqui? Ela percebe que ela não pode ter o prazer dela o tempo todo, né? Ou a hora que ela quer. Ela não pode fazer cocô, por exemplo, quando ela quer. Ela precisa ir ao banheiro, né? Veja como é preciso abrir mão de uma parte da sexualidade para que se esteja na cultura. Essa é a lógica, assim. Então, essa coisa anal acaba ficando, desde então, como um símbolo daquilo que deve ser rejeitado, deve ser afastado. Bom, e aí o Freud vai evoluir ali no texto e ele vai mencionar sobre a masturbação infantil, que tem a ver com esse entendimento da sexualidade da psicanálise, né? Que tem a ver com o corpo e tudo mais, da própria criança com ela mesma, e que por ser algo que a cultura reprime, que a cultura não aceita, acaba gerando nas pessoas depois um sentimento de culpa, né? Mas ele entende que isso pode acontecer mesmo. Freud também vai falar da curiosidade infantil em relação aos genitais, que isso muitas vezes pode acontecer quando tem ali uma situação de satisfação das necessidades excrementais ali, quando, né, você está ali no banheiro e tal. Ele diz que isso pode influenciar o voyeurismo e o exibicionismo, por exemplo. Ele também vai falar da crueldade infantil, que a crueldade ela viria primeiro e depois a gente aprende a compaixão. Eu acredito ali que ele está falando sobre isso, da gente deixar algo que é o nosso prazer, né? Para que a gente esteja ali em relação com as pessoas. E ele vai dizer que a crueldade aparece pelo apoderamento. Então, existe ali as pulsões sexuais no corpo da criança que quer se apoderar das coisas, mas que essa sexualidade ela ainda não está organizada, né? Ela ainda não está preparada. Então a sexualidade acaba saindo de outras maneiras, né? E aí ele vai dizer que é por isso que é importante a barreira ali da compaixão para que se separe a sexualidade da crueldade posteriormente. E ali por volta dos 3, 5 anos de idade, a criança ela vai se tornando ali uma pesquisadora, né? Eu tinha uma professora que falava que as crianças eram verdadeiros filósofos, porque começam a se questionar sobre a origem da vida, a origem delas, da onde que veio esse irmão, da onde que vêm as crianças. Veja, não é uma pergunta sobre sexo, é uma pergunta da onde que vêm as crianças, né? E essas perguntas também vêm pelo temor de perder o amor dos pais, por exemplo, de perder o lugar dela ali. E aí o Freud diz que ao perceber essas diferenças genitais, ela vai criando também teorias na cabeça dela. Que é aí que ele vai falar que o menino acha que todos são como eles, né? Que todos têm um pênis. E também é aí que ele vai falar a famosa frase de que a menina, quando descobre, ela fica com inveja do menino, né? A inveja do pênis. Ela quer se tornar o menino. Convenhamos, né, gente? Mas o importante que tem aqui é que as crianças vão criando essas teorias e que isso é algo que elas fazem de modo muito solitário. E o Freud vai dizer que é quando ela começa a se voltar para o mundo que ela está fazendo isso. Além disso, se uma criança, por exemplo, presencia, né, um ato sexual entre os pais, isso pode também influenciar a vida dela depois, com fantasias, por exemplo, sádicas, né? Porque muitas vezes as crianças acabam lendo esse ato como algo violento. Bom, gente, então, o que a gente pode ir tirando disso? Que existe uma organização das pulsões sexuais que são pré-genitais, né? E que essas pulsões estão ali no corpo, estão sendo trabalhadas, digamos assim, elas estão agindo no corpo da criança, mas elas ainda não estão preparadas, elas ainda não estão maturadas no organismo, né? Existe esse marco da fase oral, que tem a ver com a incorporação de um objeto,
e a fase anal, marcada pelas pulsões ativo e passivo. Então, aí o Freud começa a introduzir o que ele vai falar no próximo ensaio, que existem 2 tempos na escolha de objeto. Existe um primeiro tempo, que é nesse tempo de latência, entre 2 e 5 anos, e depois só na puberdade. E que na puberdade vai ser necessário que se renuncie às escolhas infantis e que se tornem outras, né, com uma corrente mais sensual, ele vai dizer. Mas aí esse assunto ele vai tratar no terceiro ensaio e eu vou deixar para o próximo vídeo. Bom, gente, eu acho esse assunto muito interessante, dá pra gente pensar várias coisas da psicanálise. Espero que eu tenha ajudado aqui no estudo de vocês, né? E eu acho que é isso por hoje. Então, beijinhos. Ah, se inscrevam no canal, por favor, isso me ajuda bastante. E vejo vocês no próximo vídeo.